E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. E aí, onde você mora? Responda aí pra mim. Começou a esfriar? Aqui em Jundiaí, a temperatura caiu, já coloquei um moletomzinho do canal. Aí é engraçado, porque aí a gente fala com o pessoal do Brasil todo, graças a Deus. E aí vem o pessoal do Acre, do Piauí, fala, aqui esfriou, caiu de 42 para 38 graus. Mas aqui em Jundiaí deu uma esfriada aí, já tá na hora, esse calor não vai acabar nunca mais, vamos ficar até dezembro no calor, pelo amor de Deus, deu uma esfriadinha, então. Vamos lá com esse vídeo de hoje, sexta-feira, tem umas informações que eu queria passar sobre a coletiva do Zubeldia e também sobre essa história do Lisieiro aí. Quero saber já a sua opinião em relação a Lisieiro. Vamos falar com calma e também quero... e tenho comentando comentários hoje. Peguei o comentário do pessoal ontem, que a gente fez o vídeo ao vivo, depois subi o vídeo para o YouTube normal. E muita gente falou, um dos assuntos mais comentados, todo mundo feliz, é lógico, né? Só que muita gente preocupado com o número excessivo de gols que o São Paulo perde. Inclusive, o próprio Zubeldia falou isso na entrevista coletiva. Vamos falar sobre tudo isso com calma. Antes, só aquele recadinho da KTO para você, onde a diversão acontece. Você clica no primeiro comentário fixado, já participa, já pode fazer suas apostas usando o cupom Barolo, que aí você tem 20% de R$20 de aposta grátis. Tem um monte de benefícios e privilégios se você usar o código Barolo, tá? E para usar não precisa fazer nada, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado que você já está participando, já entra na KTO e usando o cupom Barolo. Não só ajuda aqui no crescimento do canal, como você também ajuda no crescimento da mídia alternativa em geral e também de uma casa de aposta séria e que você pode se divertir sempre com responsabilidade. A KTO tá junto com a gente aqui, tá? Gente, eu gravei a coletiva, fiz o react da coletiva do Zubeldia ontem, hoje, né, tá no ar, eu vou deixar na janelinha. E também, eu já ia esquecendo de falar. Eu vou deixar na janelinha também, eu vou deixar 2 vídeos na janelinha hoje. Um da coletiva do Zubeldia e o outro do vídeo que eu fiz no estádio ontem, fazendo aquela volta ali na divisão das cadeiras superiores. E aí o pessoal gostou, e aí falou, mano, faz mais vídeos assim. No próximo jogo que eu for no estádio, que eu tiver no estádio, eu vou fazer o caminho contrário do andar de baixo, que também tem um monte de coisa ali, a loja da Sal. Então eu vou fazer o caminho contrário, que eu fiz no sentido anti-horário, vou fazer agora no sentido horário, e aí a gente aproveita, aí vocês conhecem a parte de baixo ali. Na verdade, para quem conhece o estádio, né? Inclusive, mas eu fiquei até surpreso, porque tinha gente que não conhecia o estádio, que conhecia o estádio, aliás, e ficou surpreso porque não conhecia aquele setor. Então, da próxima vez vai ter. Vou deixar na janelinha se você não viu o vídeo ainda, tá? Na coletiva, o Zubeldia falou sobre vários jogadores. A coletiva durou quase 50 minutos, 44 minutos. O Zubeldia falou, ele fala devagar, às vezes ele se preocupa de não estar sendo compreendido, pede para traduzir perguntas. Ele falou sobre Lucas, falou sobre o Wellington, sobre Eric, sobre Nestor, sobre Rames, e falou sobre a importância de volantes e de camisa 10. Pelo que eu percebi na entrevista dele, o camisa 10 não é necessário para o Zubeldia, não. Então, e falou inclusive do Rames Rodrigues, né, que é escolha dele e acabou, não tem, escolha dele. E eu acho que a gente tem que torcer pro Rames Rodrigues ir bem na Copa América para aparecer algum tonto para levar esse mico embora. Mas tá a entrevista, eu vou deixar na janelinha para você se você quiser ver. Mesma hora que você tiver com calma, tranquilo, aí você assiste a entrevista, tá? Bom, Lisieiro, Igor Lisieiro, 26 anos, não achei que o Lisieiro fosse mais velho. Terminou o período de empréstimo dele de um time chamado Iverdon, da Suíça, e está voltando para o Brasil. O que acontece? O Lisieiro tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de dezembro. Eu queria saber, juro por Deus, quem que faz esses contratos assim? O cara, quanto tempo faz que o Lisieiro não joga no São Paulo e está aí ganhando, é contratado do São Paulo ainda? Não consigo entender. E aí o que acontece? O São Paulo pode colocá-lo no elenco a partir da janela, né, que começa no dia 10 de julho, e a tendência agora é que ele vai tirar uns dias de férias e vai ser comunicado pelo São Paulo do que o São Paulo pretende fazer com o futuro do Lisieiro. Se você perguntar a minha opinião, eu acho o seguinte, o Lisieiro, desde que ele surgiu ali na lateral esquerda, um jogador extremamente talentoso, na minha opinião, tá, gente? É minha opinião. Se você quiser já ir deixando a sua aí, se você gostaria de vê-lo no elenco do São Paulo, para a lateral esquerda, que a gente não tem, ou para o meio de campo, lembrando que o Pablo Maia está machucado, é um jogador que tem características diferentes dos meios campistas que a gente tem, e o Zubeldia falou da importância dos volantes na coletiva. Eu sempre achei o Lisieiro um jogador muito talentoso, só que para mim, o que me incomoda na postura do Lisieiro, sempre me incomodou, é a postura do não tô nem aí.
A postura do... É a postura vida que segue. Isso me incomoda profundamente. Então, eu não vejo o Lisieiro hoje, não vejo o Lisieiro se encaixando nesse sistema de jogo do Zubeldia, que é um time intenso, que é um time que marca, que é um time aguerrido, que é um time que sempre busca, tá sempre com fome, tentando pegar a bola, recuperar a bola. Eu não consigo imaginar o Lisieiro. Se o Zubeldia não deu espaço para o Rames Rodrigues, que é muito mais talentoso que o Lisieiro, por causa da intensidade, acho muito difícil que ele vá dar espaço para o Lisieiro pela intensidade. Talvez, mas ele não tem lateral esquerdo, Barolo. Sei, sinceramente, o Lisieiro nem estava jogando de lateral esquerdo, estava jogando de meio campo. Eu, sinceramente, não gostaria de ver o Lisieiro com a camisa do São Paulo novamente. Claro, se o São Paulo decidir, se o Zubeldia decidir pela volta dele, vou torcer desesperadamente para que ele dê certo. O Lisieiro teve bons momentos no São Paulo, principalmente quando ele começou, depois ele caiu absurdamente, mas foi um dos destaques para mim no Campeonato Paulista, principalmente nas finais de 2021. Lembra do Abel Ferreira peitando ele peitando o Abel na final, quando o São Paulo foi campeão? Mas depois ele tá preocupado em outras coisas, preocupado com o conjunto de pagode que ele administra, que ele tem. Não é um cara focado na carreira. Então, para mim, um jogador que não tá focado na carreira, que não tá muito preocupado com o futebol, vai cuidar dos grupos de pagode dele, bem, não tem problema nenhum. Só que Rogério Barolo, não quero ver jogando no meu time. Para mim é um jogador que, para mim, completamente... Eu sou muito mais o Patrick, que é um menino que se esforça, que está tentando, do que o Lisieiro, vida que segue, não tô nem aí. Quero saber a sua opinião. Você aceitaria Lisieiro de volta para a lateral esquerda, para o meio de campo? Talento ele tem. Talento eu não discuto. Eu acho que o Lisieiro tem muito talento. Só que não sabe aproveitar. E também não sei se quer muito aproveitar, né? Vamos lá comentando comentários. O Wesley falou do vídeo de ontem. Fala, Barolo, olha que legal, ó. Cara, primeiramente, parabéns pela viagem que vai fazer pra final da Champions. Que eu falei, né? Você merece. Obrigado, velho. Eu falei que eu vou viajar terça-feira. Segundo, cara, de verdade, chorei vendo o vídeo do Murumbis. Porque é um sonho conhecer esse estádio. Assistir a um jogo do Tricolor, vibrar, e você, com esse simples vídeo, conseguiu me dar uma emoção de como se eu estivesse aí. Muito obrigado. Quando um dia eu for para São Paulo, já sei como chegar no setor de imprensa para lhe agradecer pessoalmente. Abraço aqui de Fortaleza. Cara, eu separei o comentário do Wesley porque muita gente falou disso. Mano, eu sou de Manaus, sou da Paraíba, sou que legal, não tinha ideia. E algumas pessoas, inclusive, eu sou de São Paulo, frequento o Morumbi, só de arquibancada, nunca tinha visto. Ou só vou na cadeira inferior. Bom, agora vamos falar do jogo, né? O pessoal falou bastante do jogo. Fábio Penha. Barolo, o que me agrada nesse novo São Paulo é que ele faz o que tem que ser feito. Pega time ruim ou time que está em crise, vai lá e ganha. Mesmo que por placares estreitos. A gente já cansou de ver o São Paulo passado ressuscitando o time que estava em crise. E quem quer ser campeão não pode perder ponto besta assim. Essa nova eficiência do São Paulo me agrada muito. O Fábio comentou, que bastante gente comentou também, que eu falei, né, o Águia é fraco, mas o São Paulo penou para ganhar de time pequeno também. E o Zubeldia falou isso na entrevista coletiva, que o time jogou sério, né, que o time jogou com responsabilidade, não teve sobressaltos e tinha que classificar, porque 100% da responsabilidade da classificação era do São Paulo. Então, tudo que você está falando aí, Fábio, vai de encontro com o que o Zubeldia falou do time na coletiva. Vocês falaram praticamente a mesma coisa. O Arthur Trigo está falando o seguinte, ó: do treino de finalização do São Paulo no aquecimento, na verdade é o aquecimento de finalização, já dá pra ver como rola um problema sério na hora de finalizar. Falta confiança para botar força no pé e escolher o canto, ao invés de querer ajeitar pro outro. Desse aquecimento também dá pra ver como qualquer bola colocada na direção do gol passou pelo Jandrei. O jogo com o Águia não pôs ele à prova, mas pelo menos pôde dar alguma confiança para ele nesse período que o Dorival vai levar o Rafael. A propósito, não ouvi nenhum dos 39 mil torcedores sentir saudade do Carpini. Abraço, tiozinho, bom dia, bom demais ser feliz com o Tricolor. Ô Arthur, deixa eu te falar, uma vez, não agora, já faz um tempo, já faz uns 2 anos, eu marquei, que esse problema de finalização não é de agora. Uns tempos atrás eu marquei, uns 2 anos atrás, eu estava bem atrás do gol e eu fui marcando o São Paulo no aquecimento de finalização, 2 anos atrás, chutou 39 bolas no gol, acertou 9. Pra você ter uma ideia. E eu não prestei atenção ontem no vídeo, no aquecimento de finalização, porque eu tava em live, e aí eu não prestei atenção. Mas já dá para ter uma noção, sim. E aí, ó, o Zé Henrique de Botucatu falou o seguinte: a dupla de ataque tem que ser Calera e Luciano. É incrível como os demais perdem gols. Lucas jogando no meio não concorre com o Luciano.
Lugar do Luciano é no ataque, finalizando. O Zé Henrique tá falando isso, ele discorda. Na verdade, ele não discorda de mim, porque eu falei que o Lucas, no meio de campo, concorreria com o Luciano, porque o Luciano tá jogando de meio campista. Eu também gosto do Luciano perto da área finalizando. Mas não tem eu vejo que ele concorrente do Lucas, porque o Zubeldia tá colocando ele no meio. E o Zubeldia falou na coletiva também do posicionamento do Lucas, tá? Levi Alves, Barolo, temos que destacar a evolução dos zagueiros, principalmente do Alan Franco e do Ferrarese. O Ferrarese principalmente. Diego Costa hoje é a nossa quarta opção. Muita gente elogiou o Ferrarese também. O Ferrarese teve o problema de... O Ferrarese começou meio oscilando, depois ele cresceu muito, teve a lesão de ligamento lá no Allianz Parque, lembra? E aí demorou para voltar, e agora que ele tá voltando a ser o Ferrarese que ele foi quando se lesionou. Ele jogava bem, estava jogando bem. Ontem ele teve segurança atrás e também fez a jogada do gol foi dele, que muita gente comentou que ele já acertou mais cruzamento que o Wellington e o Igor Vinícius esse ano. E sou obrigado a dar razão para essas pessoas. Mas ele evoluiu muito. Mas eu vou fazer uma menção honrosa ao Diego Costa, que foi seguro ontem. E não é porque o adversário era fraco, não, porque a gente viu o Diego Costa já dar várias mancadas presepadas com o adversário fraco. Ontem ele estava seguro. Mas concordo 100% com você que os zagueiros evoluíram bastante. Na verdade, velho, eu acho que é o sistema defensivo. Quando você tem um sistema defensivo bom, o zagueiro se destaca, como tinha com o Dorival. Com o Carpini vai na cara baba. Bruno Amorim, com esse elenco mais completo, os jovens perderam muito espaço. Jogadores como William Gomes, Henrique, Iba e outros poderiam ter mais espaço em jogos como esse de ontem. Afinal, são boas oportunidades para eles se destacarem. Mas independente disso, estou gostando muito de como o São Paulo tem jogado os 90 minutos, sem diminuir o ritmo, só precisando aproveitar melhor as chances. Manda um abraço pro Léo Amorim e pro Michael Ferreira de Ermenino Matarazzo. Um abração para vocês. Bruno, seguinte, na verdade, ontem os moleques não tiveram espaço, porque eu entendi, o Zubeldia colocou o time reserva e os titulares no banco. Então, os titulares não foram dispensados, né? Tava todo mundo no banco, Arboleda, tava todo mundo no banco. O Luciano que entrou, o Alisson, tava todo mundo lá. Então eu entendi. Mas eu acho que com o passar do tempo, esses jogadores vão acabar tendo espaço, esses moleques da base aí. Aliás, amanhã, no vídeo de sábado, nós vamos falar sobre a base que teve mudança da base depois de tomar tanto tapa na cara, fizeram alguma coisa, tiraram o treinador lá. Amanhã eu explico sobre isso, tá? Neto Floreto, sim, a classificação estava garantida, mas o segundo tempo foi horrível, jogo chatíssimo. Você não acha que o São Paulo perdeu a chance de fazer uma goleada que poderia causar mais impacto nos próximos adversários? Ainda falta refinar muito o último passe e a finalização. Manda um abraço pro meu pai Vardô e pro filho Benjamin. Somos 3 gerações de tricolores. Abraço para vocês todos. Ô Neto, seguinte, o segundo tempo o São Paulo administrou o jogo, né? Administrou, não foi nem que o jogo foi chato, concordo com você, mas eu achei que o São Paulo administrou o jogo. Eu, sinceramente, não vejo que se uma goleada em cima do Águia ia dar tanta moral assim. E o Zubeldia falou na entrevista coletiva que o São Paulo chutou 27 bolas no gol. 27 bolas e fez 2 gols. Ou seja, porque o Zubeldia fala na coletiva assim, é muito importante fazer gol. É muito importante fazer gol. Então ele também ficou como a gente incomodado com esse monte de gol perdido. Luan Alves de Piraju em São Paulo. Barolo, você disse que o time jogou bem o primeiro tempo e realmente jogou. Porém, fiquei pensando no segundo tempo. Os jogadores titulares, alguns nem tiveram o padrão europeu. Casos Lucas, Luiz Gustavo, Ferrarese, André Silva e o Moreira jogando na base de Portugal. Isso muda muito o padrão do time, porque até os que jogaram só no Brasil, mudam o jeito de jogar. Enfim, classificação tranquila, bons testes, porém os gols perdidos em ambos os jogos, ele deve estar falando contra o Barcelona, não podem se repetir. Espero que contra o Tadieres venha uma bela vitória. Um abraço, boa viagem para Londres. Obrigado, Luan. Eu acho que, na verdade, o que você falou esses jogadores que você citou, Lucas, Luiz Gustavo, Ferrarese, André Silva, eles trazem não só o padrão europeu, acho que eles trazem muita experiência, né? Uma vivência. O Luiz Gustavo é impressionante, a tranquilidade. Muita gente elogiou também no vídeo. Eu elogiei. Muitas pessoas fizeram elogios a determinados jogadores, né? Mas não comentando comentários. E o Luiz Gustavo foi um dos mais elogiados. Jorge Lima, Barolo, concordo, mas também temos de ver que o mesmo André Silva e o Galopo perdendo aqueles gols, temos que ver que há uma grande diferença deles para o Juan. Porque o Juan já perde gols feitos há muito tempo. O André Silva e o Galopo perderam gols assim agora. E eles também estão sujeitos a errar também. Cabe a eles não repetir nos próximos jogos.
O Juan, que sempre repetiu isso. Na verdade, o Jorge está falando também, muita gente comentou, porque eu critiquei o André Silva do mesmo jeito que eu critiquei o Juan. O Juan perdeu gols iguaizinhos ao André Silva contra o Fluminense, e eu critiquei o André Silva que perdeu contra ai, meu Deus, contra o Águia. Só que, o seguinte, eu concordo, o Juan tem perdido gols há mais tempo. Mas como a gente analisa lá o jogo a jogo, o André Silva perdeu gol ontem. Então eu não acho justo você criticar o Juan porque perdeu gol contra o time, outro jogador errar e também a gente não criticar. Se fosse o Caleri, eu também criticaria, porque os gols que o André Silva perdeu, não pode perder. Um jogador profissional não pode perder. Como os gols que o Juan perdeu, também não pode perder. Os gols que o Galopo perdeu, também não pode perder. Mas é isso que você falou, Jorge, uma hora vai fazer falta, viu? Uma hora pode fazer falta. O Elvis Oliveira fala o seguinte: classificamos sem sufoco, isso é o mais importante. Lembrando que Palmeiras e Flamengo levaram sufoco para passar de Amazonas e Botafogo. Sem falar do Atlético Mineiro, que também passou mal diante do Sport. Só um detalhe, no jogo de ontem, Ferrarese ensinou o Igor Vinícius como se cruza na cabeça do atacante. O Matheus Barbosa, para encerrar, fala o seguinte: Barolo, precisamos do Lucas mais do que nunca. Ele veio para ser protagonista, ainda está devendo. O jogo de ontem foi bom, porém ainda ele não mostrou a que veio. E me desculpa, esse Patrick não me desce. Não precisamos ir muito longe, é só ver a qualidade e confiança que o Moreira nos passa. Esse Patrick é muito fraco. O Matheus está discordando de mim porque eu gostei do futebol do Patrick ontem. Eu acho que ele está evoluindo e eu já coloquei várias opiniões aqui de gente que discorda de mim. Não tem problema nenhum de discordar, eu acho até legal porque você aprende com uma opinião diferente. Isso aí que é legal, a divergência é legal por causa disso. Só que ele tá dizendo que ele acha o Patrick fraco. Eu acho, pra mim ele tem feito bons jogos. Nos últimos 2 jogos ele foi bem. E pra mim ele foi bem ontem, pra mim ele foi bem. Agora, do Lucas eu concordo com você, ainda tá devendo. Pra mim fez uma das melhores partidas dele com a camisa do São Paulo, jogando naquela posição que ele jogou contra o Corinthians. E aí a gente não sabe ainda se ele vai enfrentar o Tadieres, provavelmente vai começar como titular. O Zubeldia deu uma fugida ali na coletiva, mas falou dele. É um jogador importantíssimo, é o protagonista do time ao lado do Caleri. O Lucas informa, o Lucas jogando à vontade, na posição que ele se sente melhor, pra mim, o principal jogador de São Paulo. Principal. Além da identificação, de tudo aquilo que a gente falou, né? Meus amigos, olha só, já vai entrar daqui a pouquinho na janelinha aqui um vídeo do Murumbis e outro da análise de ontem. Hoje tem QG às 9, eu não sei se eu vou conseguir participar, porque eu tô saindo agora, vou voltar, mas sempre eu acabo voltando, mas hoje eu não sei se eu vou conseguir, tá? E amanhã, vídeo 5, 6 da tarde, as mudanças na base, né, que teve mudança também, com a vergonha que o Sub-20 tá fazendo a gente passar, era mais do que necessária a mudança, só que eu acho que trocar uma peça não vai resolver, tem que ser a estrutura toda, ela tem que ver como é que tá. E amanhã a gente já começa a pensar no jogo decisivo contra o Tadieres, tá bom? Meus amigos, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou do vídeo, a gente vai conversando, vamos falando do nosso tricolor, tá bom? Uma ótima noite de sexta-feira pra você, vai devagar aí, hein? Vai devagar. Hoje é dia de sopa, o velhinho vai tomar sopa. Fiquem com Deus, forte abraço, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, fiquem com Deus, tchau, tchau.